Justiça determina bloqueio de bens e de contas dos donos da Telex Free no estado. Policiais federais recolheram documentos e computadores da sede da empresa em Vitória. E a Receita Federal alerta: quem participou do esquema também pode ser punido. 13 anos e a acusação: participar do assalto a um policial militar. O adolescente foi detido com arma e droga. Outros 2 suspeitos do crime também foram presos. Acusado de assassinar morador de Fundão é detido em Minas Gerais. O crime, por motivo banal, revoltou a população do município. OAB vistoria presídios e aponta irregularidades. Vídeos denunciam superlotação e as más condições nas celas. Presos reclamam da falta de espaço e de comida estragada. Idoso é atropelado no centro de Vitória. Ele atravessou fora da faixa. A moto seguia em alta velocidade. O motociclista fugiu sem prestar socorro. Protesto fecha a BR-101 na Serra. Os manifestantes pedem redutores de velocidade. Reclamam dos acidentes no local. Deu a louca no macaco. O animal parecia furioso e atirava telhas do alto do prédio. A cena chamou a atenção de moradores de Santa Teresa. E pesquisa revela: capixaba valoriza o produto da terra. No almoço palestra da Rede Tribuna, uma aula do mundo dos negócios. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O caso Telex Free: os donos tiveram contas e bens bloqueados. Os participantes também podem ser punidos. A afirmação é da Receita Federal. Eles podem ter que pagar o imposto devido. Hoje, uma operação da Polícia Federal apreendeu documentos e computadores na sede da empresa aqui no estado. Dos 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal Criminal de Vitória, um foi cumprido neste prédio. No local funciona a sede da Telex Free aqui no Espírito Santo. A Polícia Federal e auditores da Receita estavam atrás de mais provas que reforcem a prática da pirâmide financeira pela Telex Free. As investigações começaram há 6 meses e, desde então, as operações da empresa estavam sendo rastreadas. Hoje o trabalho está sendo feito, coleta de documentos, mídias, notebooks, smartphones, para reforçar ainda mais a materialidade que existe do crime praticado pelos representantes da empresa Telex Free. Até na semana passada conseguimos identificar um escritório, que até então nós não tínhamos conhecimento, onde está praticamente toda a contabilidade da empresa. O advogado da Telex Free foi pego de surpresa diante da operação. Sabe que é um mandado de busca e apreensão, né? Mas qual objeto, né? A gente ainda não sabe. 1 ano de investigações, até agora não houve indiciamento, não houve ação penal, não houve qualquer motivo para isso. Mais de 1 ano, 1 ano e meio após as investigações. Essa medida é mais política do que judicial, mas vamos ver. Os outros mandados foram cumpridos em endereços ligados a Impactos Comercial, empresa que representa a Telex Free aqui no Espírito Santo. Os proprietários tiveram os bens bloqueados. Além disso, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal deles. Os proprietários estão proibidos de deixar o país. A Receita Federal ressaltou que quem participou da Telex Free e lucrou com a pirâmide financeira também poderá ser punido. Tanto pessoas jurídicas, que porventura tenham nascido aí por meio da atitude desses sócios, quanto pessoas que tenham se beneficiado de rendimentos. Serão tributadas, obviamente, naquilo que a legislação estabelece. Eventuais crimes contra a ordem tributária que a gente identificar, oportunamente serão objeto de representação ao Ministério Público Federal. A Telex Free é investigada no Brasil e nos Estados Unidos. Um dos sócios da empresa, o capixaba Carlos Vanzeler, já é alvo de um inquérito criminal. Apurações apontam que o esquema de pirâmide financeira já pode ter movimentado quase 3 bilhões de reais. Desde junho do ano passado, a Telex Free foi proibida pela Justiça do Acre de recrutar novos associados. Mas a empresa continuou fazendo isso nos Estados Unidos.
Lá, as investigações estão bem mais avançadas. Carlos Vanzeler e o sócio americano respondem a 9 acusações, a maioria por fraude. Ao recrutarem mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, a promessa era de altos rendimentos. Com isso, os bens dos empresários estão congelados desde junho do ano passado. E a operação continua. 13 anos de idade e o adolescente é acusado de participar de um assalto a um policial militar. Na casa dele foi apreendido um revólver. Outros 2 suspeitos também foram detidos. Este garoto tem apenas 13 anos de idade e já foi apreendido pelo menos 3 vezes. Foi trazido para a delegacia mais uma vez nesta quinta-feira. É acusado de ter participado de um assalto a um soldado da Polícia Militar que tem 27 anos de idade. O policial teve objetos roubados, inclusive a pistola .40 que usava no trabalho. O assalto aconteceu no último final de semana no bairro Santo Antônio, aqui na Serra. Era por volta de 1h da manhã. O soldado caminhava pelo bairro quando foi abordado por 8 homens, um deles armado com uma espingarda calibre 12. Apesar de ter sido reconhecido pela vítima, o garoto nega que tenha ajudado no roubo. Na casa dele, no bairro Cascata, a polícia encontrou este revólver calibre 38, munição, maconha e uma quantia em dinheiro. O garoto assumiu ser dono da arma, disse que era para se defender. Os pais sabem que você tinha uma arma em casa? Não. Você tinha arma, era pra quê? Não, mano, tinha uns caras que queriam me matar, mano, tá doido. Outras 2 casas no mesmo bairro também foram alvos da polícia. Em uma delas, os militares encontraram esta arma de fabricação caseira, munição, crack, maconha e materiais para o preparo de entorpecentes. Este rapaz de 16 anos foi apreendido sob suspeita de também ter ajudado no assalto. Ele não foi reconhecido pela vítima, mas ao ser questionado sobre a prisão, acabou levantando a suspeita sobre outro crime. Me acusaram de tentativa, mano. Tentou matar alguém alguma vez? Mano, tô me acusando, mano. Já este outro jovem também foi reconhecido pelo policial. Washington Correia Barbosa, 18 anos, foi preso na quarta-feira, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Mesmo reconhecido, ele diz que é inocente. Washington vai ser encaminhado à delegacia patrimonial, que ficará responsável pela investigação do roubo. Já os adolescentes foram autuados por posse ilegal de arma, tráfico e um deles pelo crime de roubo. Protesto fecha a BR-101 na Serra. BR-101 interditada. O protesto aconteceu na altura do bairro Cidade Pomar, na Serra. No meio da pista, familiares de pessoas que foram vítimas de acidentes ou atropelamentos no local. A gente está aqui hoje para poder ver se faz alguma coisa que mude, porque está acontecendo muito acidente, todos os dias tem acidente. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou de perto. Só passava pela barreira ambulâncias e ônibus com pacientes do interior. O DENIT foi ao local conversar com os moradores e disse que em 3 semanas retoma a obra do viaduto. O órgão aguarda a autorização de Brasília para a instalação de radares, que devem ser colocados em 60 dias. Idoso é atropelado no centro de Vitória. O motociclista fugiu sem prestar socorro. Faltava bem pouco para o idoso completar a travessia, mas neste ponto da Avenida Governador Blay, no centro de Vitória, ele foi atropelado. Quem viu o acidente se assustou com o barulho que fez quando a moto atingiu o homem. Foi um baque muito feio. Ele estava, tadinho, ele do senhorzinho, ele ia atravessar. Quando ele ia atravessar, a moto vinha com tudo. Ele tinha saído do sindicato. O aposentado de 77 anos, identificado como Josimar dos Anjos, tinha acabado de sair do Sindicato dos Rodoviários, que fica neste prédio. Vendo que a avenida estava vazia, ele tentou atravessar fora da faixa de pedestres. Um motociclista seguia no sentido Vila Rubim em alta velocidade, mas ao invés de reduzir, ele buzinou para o idoso sair da frente. O que me chamou de verdade a atenção nesse caso é que ele buzinou por muito tempo. Ele tinha a opção de frear e pareceu, a impressão que eu tive, é de que ele queria disciplinar o senhor. Pessoas que viram o acidente contaram que o motociclista atropelador chegou a parar para ver como estava o idoso. Mas ao constatar que a situação era grave, ele simplesmente pegou a moto e a empurrou por essa calçada sem ligá-la.
e logo em seguida fugiu sem prestar socorro. O idoso sangrou e, com o impacto da batida que sofreu, chegou a desmaiar. Ele estava muito machucado, saindo sangue por aqui. Os pés dele estavam também bastante machucado. Populares anotaram a placa da moto que atingiu o aposentado. O batalhão de trânsito esteve no local para colher mais informações do acidente. Muita gente ficou revoltada com a fuga do atropelador. E o esperado é que o homem seja preso. O que ele fez? Ele viu a guarda municipal. O que ele fez? Ele foi e fugiu com medo da guarda. O que aconteceu, na minha opinião? Ele estava devendo alguma coisa, um documento da moto atrasado, alguma coisa. Isso acontece muito aqui no estado. Ninguém gosta de prestar socorro com medo da justiça. É o que mais acontece. Mas se estiver errado não tem como, né? O estado de saúde do seu Josimar é grave. 4 meses depois do crime, o assassino está na cadeia. O homem preso em Minas Gerais matou por um motivo banal. O crime revoltou moradores de Fundão. Revolta, dor, ódio. No coração destas pessoas, os sentimentos se misturaram quando, depois de 4 meses, o assassino de Elimar Barbosa Matos, de 29 anos, foi finalmente preso. O crime aconteceu no dia 23 de março, em frente a uma casa de festas de Fundão. Era cerca de 2 horas da manhã quando 2 mulheres começaram uma briga. Elimar tentou separar, mas foi empurrado pelo companheiro de uma das moças, Rodrigo Gomes Viana, de 29 anos. Ele e Elimar trocaram empurrões. Rodrigo foi até o carro, pegou um revólver e atirou 2 vezes. A vítima ainda conseguiu correr, mas caiu. Momento em que o assassino deu mais 3 tiros. Essa covardia, isso é a coisa mais triste para mim da minha vida, foi. Que até hoje eu não tenho condições, eu vou trabalhar, não entra mais nada na minha cabeça, coisas boas mais na cabeça, só coisa ruim. É difícil esquecer. Completou 4 meses ontem e mesmo assim a dor é muito grande. Por meio de denúncias anônimas, os investigadores da Polícia Civil de Fundão descobriram que Rodrigo estava escondido no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Em uma operação conjunta com a Polícia Civil Mineira, eles conseguiram chegar até o homicida depois que a companheira dele precisou de atendimento médico. Os policiais da equipe de Fundão diligenciaram no sentido de localizar o local dele e descobriram que a companheira dele tinha feito uma tatuagem e a tatuagem inflamou. Ela precisou de atendimento médico. Eles foram até o hospital, levantaram o endereço correto e efetuaram a prisão dos policiais de Minas Gerais, em conjunto com a gente. Rodrigo e a companheira fugiram para Minas Gerais no dia seguinte ao crime. Ele já tem passagem por furto e por homicídio. Ciúmes que eu estava separando uma briga. Você estava separando ou ele estava? E eu estava separando, eu estava segurando a minha esposa e ele veio bater em mim. O que você tem para falar para a família dele que está lá fora chorando? Pedir perdão para a família dele aí, infelizmente, que Deus dê ele um bom lugar aí, que estou disposto a pagar pelo erro que eu cometi. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção de Aracruz. Membros da OAB vistoriam o complexo penitenciário de Viana e apontam irregularidades. A vistoria no complexo penitenciário de Viana durou mais de 2 horas. Os membros da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário, da OAB, verificaram se há violações de direito nas unidades prisionais do Espírito Santo. Entre os detentos, reclamações de sobra. Muitos questionam o uso do gás de pimenta pelos agentes penitenciários em situações desnecessárias. Tem gente já xingando, joga gás aqui dentro. Tem gente que sai o sangue pelo nariz. Não tem como respirar, nós temos que vir a caminho para isso aqui. Este com o pé machucado reclama que há dias não toma medicamentos. Tem 3 dias que eu tô aqui, não tomei um remédio. Me responde uma coisa, você tá tomando alguma medicação para isso? Tô tomando nada. E entre tantos problemas, um ainda chama a atenção, porque é antigo, no entanto, não foi resolvido. Fotos tiradas nas celas mostram vários detentos dividindo um pequeno espaço. Só 4 palmas. 2 no chão e na água. E a comida? Nossa, a comida é péssima. Vem tudo cru, arroz cru, azeite. Para o presidente nacional da coordenação,
Os casos dos presos provisórios são as piores violações. Detectamos a ausência absoluta de assistência jurídica, a ausência absoluta de assistência material. Os presos questionam essa situação e a ausência absoluta de preocupação com a ressocialização, no sentido de haver trabalho, de haver estudo, de haver uma melhoria das pessoas que estão aqui acauteladas. Durante a visita, os membros da OAB ficaram surpresos com a limpeza do complexo penitenciário. Mas em uma conversa com os detentos, eles descobriram que, na verdade, a situação não é assim todos os dias. O centro de triagem hoje nos causou uma surpresa, porque nós sabemos que não existe prisão cheirosa e o centro de triagem estava cheiroso. Nós sabemos que prisão cheira a prisão, prisão cheira mal. O diretor que tem que dizer para nós se essa limpeza assim, é impressionante, se ela foi feita somente agora ou se ela é uma rotina no presídio. Será, hein? Realmente presídio cheirando bem a novidade. Bom, a Secretaria de Justiça confirma a superlotação e afirma que o problema deve ser amenizado com a construção de presídios no norte e no sul do estado. E que cabe à Justiça a análise da liberação de presos provisórios para desafogar as unidades. Quanto à alimentação ruim, afirma que não sabia do fato, mas garante que faz um controle de qualidade. Pesquisa revela que o capixaba valoriza a marca capixaba. Esse foi um dos assuntos de mais um almoço-palestra da Rede Tribuna. Apresentar as oportunidades e possibilidades do mercado local. Esse foi o objetivo do Almoço Palestra em Pratos Limpos, promovido pela Rede Tribuna. O evento destacou a importância do Espírito Santo no mundo dos negócios e ressaltou as características do consumidor capixaba. Alguns produtos, capixabas são preferidos pelos capixabas em detrimento de produtos nacionais. Isso demonstra, primeiro, que a gente tem qualidade e que o capixaba valoriza aquilo que aqui é produzido. A palestra foi realizada pelo comunicador Diego Oliveira, diretor de uma empresa de pesquisas internacional. Diego faz mestrado na área de comunicação e também é especialista em atividades relacionadas ao mundo dos negócios. A pesquisa ela tem um olhar muito, não só demográfico, como também comportamental, onde a gente busca entender nas principais regiões do país este comportamento das pessoas. Então, no primeiro momento, as pessoas nos trazem informações sobre hábitos de mídia, comportamento, consumo e tudo ligado ao seu dia a dia. Isso para que depois a gente possa ter uma análise cruzada para buscar quem são essas pessoas e como que esse mercado pode se destacar em relação aos outros mercados. Outras 2 edições do evento estão previstas para acontecer até o final do ano. Uma delas será no dia 21 de agosto e a outra no dia 19 de setembro. Nesta edição, o evento reuniu cerca de 300 convidados, entre empresários, autoridades políticas e representantes de instituições públicas e privadas. A importância é sempre abrir novas oportunidades, novos horizontes e conjugar as ações, seja da iniciativa privada com as tomadas pelo poder público. E é muito importante a gente conhecer não só o consumidor final, mas conhecer o cliente, o novo perfil do cliente, para atender aí a nossa demanda. A seguir, macaco nervoso ganha fama na internet. O bicho subiu no telhado e bagunçou geral. A gente já volta. Macaco vira a sensação da internet. O animal aparece no alto de um prédio em Santa Teresa, na região serrana. Está agitado e de repente começa a arremessar telhas. Moradores pararam para ver a cena. O macaquinho parecia furioso. Uma das peças chegou a atingir um carro. Uma das hipóteses é que ele retirou as telhas em busca de insetos. Para você, uma boa noite e até amanhã.